Tá gravando, pessoal. Buenas, pessoal. Aqui quem fala é o Rod. Tô aqui com o Pedrão e o grande Lorde Lobo. Salve, Lorde. Salve, Pedro. Como é que tá, Rodrigo? Beleza? Tudo Prazer beleza. estar aqui com vocês. Vamos então, mais uma vez, de parafuso voador, entrevistaço com o Lorde Lobo, vulgo Alexandre Cosa, né? Se não me falha a memória. Se não errei o nome. Se não errei o nome, né? Se você chegou aqui agora, deixa um like, se inscreva, dê uma olhada nos cortes. O canal já tem algumas coisas aí. Fizemos uma entrevista com o professor médico Antônio Sparvoli semana passada, tem muita coisa interessante. Tem inclusive um corte muito legal sobre a história das mulheres na medicina. E hoje vamos com o Lorde Lobo. Fala, Lorde, o que tá rolando na vida aí, Lorde? Cara, então, eu tô na batalha aí, né, velho? Porque desde quando fechou o jornal agora, em março de 2020, né, aconteceu algo que eu não imaginava passar, mas ao mesmo tempo já esperávamos, né? O jornal já vinha mal das pernas há uns 2 anos. Né? O jornal não fechou por problemas de pandemia nem nada, né? O problema foi administrativo mesmo. Os funcionários já vinham pedindo há pelo menos 1 ano e meio a intervenção de um administrador de fora. Sim. Algo que não foi amparado pela empresa, né? E acabou que chegou no resultado menos agradável, que foi o fechamento de um jornal tão tradicional da nossa cidade como era o Agora, né? Um jornal impresso com quase 50 anos, né? Sim, então, tá louco. Foi algo extremamente lamentável, né? Só nesse período eu já estava há 15 anos lá dentro, com mais 2 anos que eu tinha feito antes, né? 7 anos dentro da empresa lá do Jornal Agora. Então, para mim, foi algo muito triste, né? Principalmente da maneira como ocorreu, né? De repente, não tinha mais como manter por parte da família, né? Dos administradores, e a gente acabou ficando na rua, inclusive com um certo desamparo, né? Então, isso foi algo bastante triste. E aí, desde então, né, cara, eu resolvi... Quando terminou o jornal, eu estava tranquilo, porque eu ia dar aula de histórias em quadrinhos lá no Salê, né, no Salesiano, e só que começou a pandemia e não começou, nem teve início do curso de histórias em quadrinhos, né? Também estava com uma perspectiva de trabalhar numa gráfica, mas essa gráfica também teve uma redução drástica na questão dos serviços, né? E acabou que não fui chamado até agora, mas o empresário já disse, não, queremos tu trabalhando aqui com a gente, Lobo, só que ainda não dá. Então, esses 2 anos pandêmicos, né, 2020 e 2021, eu voltei a fazer algo que eu jamais esperava que eu ia ter que passar de novo, que era voltar a viver de freelancer. Algo, porque eu fazia isso paralelo ao jornal, né? Mas até isso diminuiu muito, drasticamente, né? Porque uma das coisas que mais me dava um rendimento extra era a criação de logotipos para empresas novas, empresas que estariam abrindo, né? E, obviamente, também não aconteceu por causa da pandemia. Daí, o que eu fiz, né, cara? Eu peguei um hobby, né? Algo que era um hobby até então, que eram as histórias em quadrinhos, né? Eu tinha vários projetos de história em quadrinhos, vários prozines, fanzines, né? Mas era algo que eu fazia em paralelo, mais para me dar prazer do que qualquer outra coisa. E acabei, então, entrando de cabeça nas histórias em quadrinhos, fortaleci um monte o meu canal, o canal Grandes Heróis BR, e, em paralelo, os meus projetos editoriais também. Então, é isso que eu tenho feito, tenho me dedicado à minha pesquisa a respeito dos super-heróis brasileiros de histórias em quadrinhos. Massa. E me dedicado também ao meu próprio projeto com o meu anti-herói, o Penitente, que é esse o zumbizão aqui atrás de mim, né? Show, cara, show. Pedrão, eu comecei direto, né? Queres dar um... O que eu ia falar é quando o Lobo começou a falar do jornal Agora, passou quase que um filme assim na minha cabeça, né? Porque eu me criei praticamente desde a minha adolescência, assim, desde que eu me lembro, quando a gente começa a se entender por gente, né?
lendo as tirinhas, as charges do Lobo no Agora. Depois veio o Agorinha, né, com o Lipe. Pô, Agorinha, cara, eu acho que eu publiquei alguma coisa no Agorinha, cara, de texto, há muito tempo atrás. Pô, faz horas. Eu acredito que possa ter, sim. Eu acho que teve quando o Lobo saía de férias, algumas pessoas assumiam assim, o Agorinha e caía alguém fazendo alguma coisa por semana, né? Uma coisa assim. Foi quando o Alisson passou um tempo cuidando do Agorinha que eu publiquei. Agora eu lembrei. Sim. Agora eu lembrei. E aí, nisso, Lobo, eu fui lembrando também um pouco de várias charges assim, que tu foi fazendo, né? E eu lembro, e uma coisa que ficou um pouco na minha cabeça com as suas charges é que elas mudaram um pouquinho durante esse processo no tempo, assim. Eu lembro que antes tu fazia bastante isso não é nenhum tipo de crítica, tá? Não é nada, é só uma coisa que me veio na cabeça que eu queria te perguntar exatamente como artista, como que tu tem visto isso? Porque eu me lembro que tu fazia bastante coisas gráficas nas tuas charges, né, com pouco texto. Hoje eu vejo muito mais um personagem, que é um cidadão qualquer, né, falando um balão de texto maior, assim. E eu queria te perguntar se é uma coisa que é proposital, se tu fez isso, acabou acontecendo, como é que se deu esse teu processo com as tuas charges? Uhum. Bom, eu acho que de certa forma foi um processo que acabou acontecendo naturalmente por ver, na verdade, o que acontece. O chargista tem que ter um grande feeling, né? Tem que ter um tempo de piada, tem que ter um poder de síntese. Só que o que está acontecendo hoje? As pessoas estão cada vez, principalmente com o advento da internet, as pessoas estão cada vez mais afastadas de textos mais longos. O que acontece? Quando antes as pessoas eram mais informadas, eu podia, por meio da charge, usar menos textos. Hoje, acaba que isso vem lá, talvez desde a época do Twitter, né, aqueles 140 caracteres que era no início, né? Então, o que acontece? Hoje, eu sinto que as pessoas são um pouco mais, não sei se, eu não diria desinformada, mas existe tanta informação à disposição que as pessoas acabam se perdendo. Então, para eu contextualizar melhor a minha charge, eu acabo tendo que usar do recurso da escrita mais do que eu gostaria, justamente para contextualizar aquele fato que eu estou ironizando, né? Porque isso é uma coisa muito importante. O chargista não cria o fato. O fato quem cria são os políticos, é o cotidiano, né? E a gente apenas ironiza aquilo. Claro que a gente dá a nossa visão da coisa, né? Mas o ridículo já está ali no próprio fato em si, né? E o que acontece hoje é que eu tenho que, de certa forma, aquela coisa ridícula do quase que explicar a piada. Eu preciso de muito mais palavra para contextualizar o que eu estou querendo dizer naquela charge ali. Por causa disso, né? Antes, eu creio que a informação era um pouco mais focada, né? Lá no início, antes da internet, obviamente, lá no início da internet, as pessoas eram um pouco mais focadas. Hoje, com a internet, e principalmente com a questão das fake news, a gente precisa informar mais, né? Então, é por isso que há necessidade de um contexto teórico mais forte, inclusive dentro das charges, né? Mas eu ainda comemoro quando eu consigo não fazer uso desse recurso, né? Mas, infelizmente, está muito difícil, né? Se eu ponho uma charge sem esse contexto, às vezes as pessoas, inclusive, deturpam aquilo que eu estava querendo. Claro, a charge, a partir do momento que ela está na rua, como qualquer obra, né? Ela é sujeita a qualquer tipo de interpretação. Mas, ainda assim, eu tomo cuidado de deixar mais claro possível o que eu estou querendo me manifestar, né? Ainda que a interpretação final seja do leitor. Porque a gente tem essa questão do algoritmo separar as pessoas por grupos de interesse dificulta bastante ao diálogo universal, né? Não sei se é mais ou menos por aí, eu acho que acontece o problema, né? Sim, sem dúvida, né? E hoje em dia, mais do que nunca, né, com a tal polarização, né, dentro da política. Eu ia falar isso, mas
Porque, na minha visão, o que aconteceu foi que futebolizaram a política, né? E o termo que eu tenho usado é esse mesmo, futebolizaram a política. Ou seja, a política virou, a base da política virou a torcida, e vocês devem se lembrar que há pouco tempo atrás o argumento era esse, justamente, né? Não dá para torcer contra, estamos todos no mesmo barco, quando política não se faz por meio de torcida, e sim por meio de cobranças, né? Mas as pessoas se esqueceram e passaram tal qual o time. Por exemplo, eu sou colorado, vocês podem ser gremistas, e o nosso time, quando cai para a segunda divisão, a gente igual está defendendo. Uhum. Só que na política não deveria ser assim, né? E os caras estão fazendo exatamente isso. Só olham os defeitos no time adversário. Olha o absurdo, né? Porque virou isso, esquerda e direita para a massa, virou time. Quando não deveria ser isso. No meu posicionamento, eu cobro muito dos políticos, né? Mas dos políticos que eu elegi, eu cobro muito mais. E não é isso que a gente vê hoje em dia. E tá certo, né? Porque tu depositou a tua confiança no cara, né? Ou na mulher, na pessoa, para que essa pessoa resolva, ou pelo menos comece a resolver. A gente sabe que as coisas não são tão simples, né? Tipo, resolveu, né? Mas que ele comece um processo que resolva o problema, né? E exatamente, não o cara fazendo errado e ficar ali, não, mas ele vai conseguir. Porque em momento algum eu passei uma carta branca, um cheque em branco para aquele político, né? Eu não dei autorização daquele político fazer o que ele quer, em sim ele cumprir as suas promessas eleitorais, quando elas existem, né? Que às vezes há o caso de políticos serem eleitos sem sequer a gente saber qual foi a promessa, qual foi a campanha, né? Baseada em que aquela campanha. Quantidade muito grande, inclusive, hoje em dia. Nossa. Brincadeira. Mas e chegando nesse ponto, Lobo, sobre a gente, como tu falou, ter que contextualizar as tuas piadas, ter que explicar a piada, né, para a pessoa entender e não te crucificar ou crucificar o teu trabalho. Como é que era antes e agora, entende? Antes desse ponto que nós chegamos com as informações, e agora com esse ponto que está enlouquecedor, assim, como é que é essa crítica? Como é que tu te sente com isso? Como é que funciona para ti? Existe uma diferença, por incrível que pareça, apesar de não ser uma diferença muito gritante, tá, Pedro? Porque o que acontecia, Rodrigo? Antes, eu comecei a fazer charge, era o governo... A C foi o Collor? Não me lembro agora. Qual ano? Qual ano? Antes do Fernando Henrique Cardoso. Collor. Desculpa. Exatamente. Eu comecei em Itamar, Fernando Henrique Cardoso, e de lá para cá eu tenho feito charge sobre todos os presidentes que sentaram sua sagrada bundinha lá na cadeira presidencial, né? Então, para mim, quem senta na cadeira presidencial vira alvo. Só que o que aconteceu? Já nos governos Lula, lá no primeiro governo Lula, quando eu comecei a fazer charge sobre... Antes eu usava o termo contra, né? Mas na verdade eu não faço charge contra, eu faço charge sobre. Quando eu comecei a fazer charge sobre o governo Lula, uma das primeiras coisas que começaram a vir contra mim era me chamar de traidor, né? Começavam a me chamar de traidor, enfim, eu tive que, inclusive, na época que eu trabalhava no Folha da Cidade, um outro jornal lá, tiveram, inclusive, que fazer uma matéria sobre a questão da minha imparcialidade como jornalista ilustrador, como chargista, né? Mas, enfim, o que eu estou dizendo para vocês? Que durante os governos ditos de esquerda, né, eu fazia muito charge sobre aqueles governos, né? Olha aí o gatão aí. E aí, cara, qual era o resultado que vinha? Eu era chamado de direitista, de fascista, de... como é que era? Não era mortadela, era da esquerda. De coxinha. Coxinha, era chamado desse tipo de coisa, né? Quando houve o golpe e entrou o Temer, e eu comecei a fazer charge sobre o Temer, aí inverteu... porque até então o pessoal da direita me elogiava, me curtia, me chamava.
tinha uns que até me chamavam para os seus programas de televisão, né, na net e tal. Quando a coisa mudou de figura, de Temer para cá, para o que acontece hoje, aí inverteu. Eu comecei a ser chamado de esquerdopata, de esquerdista, de mortadela, né? Mas o que acontece? Justamente por essa questão da futebolização, né? Porque eu miro em quem está no poder. Se hoje eu fizesse uma charge sobre o Temer, de que adiantaria, né? Eu estaria cobrando do quê? Se quem está na presidência não é mais ele. Então eu foco sempre em quem está no poder, né? E isso acaba angariando para mim ódio do time a favor da situação, e sim, eu estou usando o termo time, e acabo ganhando simpatia do time que está na oposição. Quando, na verdade, não deveria ser assim, né? Porque a charge nada mais é do que um convite ao pensar, né? A charge provoca o debate. Mas eu já sofri ameaças, inclusive de morte, né? Em ambos os lados dos poderes, né? Tanto da esquerda quanto da direita, já sofri ameaças. Então, é uma coisa que tu vê o quão imbecil pode chegar, né, essa questão da torcida. O que eu tenho notado é que hoje em dia parece que a coisa está um pouquinho mais ausente, porque quando era os governos Lula e Dilma, a crítica a mim, eu acho que era um pouquinho mais digna de se conversar, de se debater, eram críticas... Melhor embasado. Mais embasadas. Hoje eu vejo as críticas que me são postas um tanto... Eu não vou dizer burras, porque um burro é um animal, né? Mas um tanto ausente de conteúdo, sabe? É apenas um xingamento. Sendo que, volto a dizer, em 2012, eu recebi uma carta lá no Jornal Agora, uma carta anônima, onde me ameaçavam de morte. Literalmente me ameaçavam de morte. Eu tenho ela escaneada, não sei onde eu guardei, mas escaneado eu ainda tenho. Em 2012, eu não me lembro se era Dilma, eu acho que era, sabe? E a charge dizia isso, né? Dizia assim, como é? Fazer desenho para debochar dos outros é fácil, quero ver aguentar as consequências. Aí perguntavam qual era o meu bem mais precioso, se era o meu nome, aí eu deveria cuidar para o meu nome não parar no obituário, porque a cidade era muito violenta, sabe? Aí os caras, não, Lobo, vai lá, faz um BO. Disse, meu, BO, velho. Se quisesse me matar, não ia estar mandando carta me preparando antes, né? Cara, é surreal, cara. Acho que se eu recebesse um troço desse, eu desistia, eu acho. Por menos não já. Dá pra desistir. Eu considero. Sabe o que eu considero isso, velho? Cada ameaça que eu recebo, cada truculência que eu recebo, eu considero não digo que um troféu, mas pelo menos uma medalha pelo meu trabalho está sendo bem feito. Tem que ter brilho, cara. Tem que ter brilho, cara. Tem que ter espírito para fazer isso aí. Cara, eu tô há 3 décadas fazendo isso, né? Então, eu já sou tiozão, né? Tô com 48 anos, comecei bem novo na charge. Então, velho, o cachorro que late não morde, e o cachorro que morde, velho, o cachorro que vir morder vai enfrentar um lobo também, né? Dente contra dente. Teve um período aqui em Rio Grande que foi bem agressivo, assim, o debate político, foi mais ou menos nessa época, assim. Eu vou fazer trazer uma lembrança louca, assim. Tinha um blog na época era o Gotas de Ácido, do Bosetti. Porra, aquilo ali deu o que falar, aquele negócio lá, cara. E essa época foi complicada, cara. Foi complicado. Foi complicado. Eu sempre me dei muito bem com o Bosetti, porque eu jogava paintball, ele também jogava paintball. E o Gotas de Ácido, eu acho que também cumpriu com o seu papel principalmente no início, né, quando ainda ninguém sabia quem é que fazia aquele jornal e tal. Então, eu acho que cumpriu com o seu papel provocativo, né, justamente de fazer o debate acontecer. Eu acho que, de certa forma, sim, cumpriu com a sua proposta. Eu acho que foi muito válido. Porque o debate era meio lerdo na época, né? Aquilo inflamou muito, né? Todo mundo queria saber o que estava acontecendo. Quem me apresentou o Gotas de Ácido, cara, foi o Filomena. Professor Filomena.
Lá na vanguarda, olha só, vou te mostrar uma coisa aqui. Aí ele entrou com o PC, olha só isso aqui. Aí eu fiquei, pá, que loucura. Lobo, vamos fazer o seguinte. A gente avançou bastante. Vamos pegar o início, cara. Vamos fazer o seguinte. Onde é que começou? Pergunta elementar. Onde é que começou o gosto pelos quadrinhos, cara? Opa! Elementar. Lá do fundo. Aquele primeiro que tu pegou, leu e tu olhou e pensou, cara, isso aqui é demais. Eu gosto disso, eu amo isso e quero isso. Cara, eu tenho essa memória muito nítida ainda na minha cabeça, cara. Eu tinha 4 anos de idade, a gente estava acampando aqui na Praia do Cassindo, e olha que loucura, nessa época que eu era criança, a gente acampava na volta de Iemanjá, cara, montava barracas ali na volta, sabe? Era uma loucura isso, né? Hoje em dia é impensável um troço desse. Sim. Mas na época a gente fazia, o pai e a mãe vinham para cá, a gente ficava 2, 3 meses acampando, né? Porque o pai podia trabalhar na cidade e vinha, em vez de ir para casa, de noite vinha dormir na barraca. E o meu pai sempre trabalhou fazendo fretes, né? Nos sustentou uma Kombi de frete. Trabalhei muitos anos com o pai. E eu me lembro que eu era criança, né? 4 anos de idade, estava agitando lá na barraca, ali na volta da barraca. A mãe tinha ido ao supermercado, eu fiquei sendo cuidado pelas vizinhas, né? Umas vizinhas iam acampar com a gente. E a mãe me trouxe um gibi da Turma da Mônica para acalmar um pouco o facho. Quando eu peguei aquilo, velho, eu pirei, cara. Eu pirei na batatinha. Eu não sabia ler as letras, né? Então eu comecei a ler as imagens daquelas página por página. Né? Diferente da maioria das crianças, eu não rasguei uma página sequer. Eu comecei a folhear e fiquei louco. Depois de um tempo, eu dizia para a mãe que eu queria ser, quando eu crescesse, eu queria ser o Maurício de Souza. Eu queria ser um Maurício de Souza, na prepotência da criança. Mas aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, cara. Eu me apaixonei, eu sabia que é aquilo que eu queria fazer na vida, velho. E aí o que aconteceu, né? Depois, claro, eu fui lendo cada vez mais Turma da Mônica, e um dia, cara, o meu tio Délcio, ele tinha coleções e coleções de Turma da Mônica, Disney, Recruta Zero, Mandrake, Mortadelo e Salaminho, enfim, tinha muito gibi. E um dia ele mandou fazer obra na casa dele, e os pedreiros, cara, viram uma estante repleta de gibi e resolveram pegar alguns gibi para ler. E nunca mais devolveram, cara. Quando meu tio descobriu isso, a desilusão foi tão grande que ele pegou toda aquela coleção que ele tinha e me deu, velho. Um dia chegou lá na casa da minha mãe com um carro lotado de gibis e foi jogando tudo ali, botando tudo ali na minha sala. Eu me lembro que eu esparramei tudo aquilo pela sala e, tal qual o tio Patinhas, eu mergulhei naquilo. E, cara, eu costumo dizer que ali a tinta da impressão entrou na minha veia e me apaixonei de vez pela Nona Arte. Não é à toa que eu tenho escrito Nona Arte Show, cara. Nos meus dedos, né, cara? Nona Arte é a arte das histórias em quadrinhos. Uhum. Cinema é a 7ª arte. A 8ª arte, eu não me lembro se é a televisão. Nona arte, os quadrinhos. A 10ª também não me lembro. E a 11ª arte são os videogames, né? Mas eu tenho aqui Nona Arte, de tão apaixonado que eu sou. Então, durante a minha infância foi isso, né? Lendo Disney, Turma da Mônica, Recruta Zero. E aí conheci Mandrake. Interessante, um mágico, né? Só que aí, cara, na minha pré-adolescência, adolescência, eu acabei conhecendo os super-heróis. O primeiro gibi que eu peguei foi X-Men. Cara, aí quando eu peguei... Que década isso aí, cara? 90, esses anos 90? Não, cara, eu sou de 73, né, velho? Então isso aí era final da década de 80, por aí, eu acho. É uma época bem forte dos X-Men, né, cara? Se não me falha a memória, uma época que os X-Men estavam bem grandões, assim, né? Sabe? E aí eu peguei, era uma edição em que até isso eu me lembro, o Xavier estava montando uma nova equipe, porque a equipe original dele estava preso numa ilha viva, Krakoa. Tô ligado. Assim. Hein? Acho que é Krakoa, acho que é isso aí mesmo. Eu acho que é, né? E aí, então, foi ali que ele reuniu Wolverine, Noturno, Colossus, Tempestade, né? E eu acho que o único original era o Ciclope. Então, ele reuniu aquela turma lá para ir resgatar... Eu estou falhando em algum... Não, tudo bem. Mas, enfim. Tudo bem. Uhum.
Mas, enfim, foi esse gibi aí. E aí, cara, o que era paixão virou um verdadeiro amor. E aí, cara, eu disse, vou fazer meus próprios super-heróis. Desenvolvi alguns super-heróis na época, mas eu acabei caindo naquela lábia que diz que super-herói brasileiro não dá certo. Sim. E eu acreditei nisso, passei a transformar todos os meus super-heróis em personagens de humor, transportei eles para o humor, e foi assim que nasceu antes era o Agente Pátria, que era uma espécie, uma versão do Capitão América, né? Porque era um soldado especial que se vestia com a bandeira brasileira, chamava Agente Pátria, e eu transformei o Agente Pátria em Top Man, que era um super-herói que se vestia com a bandeira brasileira, mas tinha nome americano para dar certo no mercado, e publiquei muitas tiras de humor do Top Man no jornal Folha da Cidade. Era publicado tira diária no jornal Folha da Cidade, as tirinhas do Top Man. Que espetáculo, cara. Cara, pô, valeu. E eu publiquei isso até 2008, cara. Eu fui acreditando nisso. Só que em 2008 apareceu na minha mente, assim, num sonho acordado de supetão um penitente. Aí eu parei de trabalhar com todos e voltei a trabalhar com tudo com o gênero super-herói, né? No meu caso, aqui um anti-herói. Mas hoje, desde 2008, também eu parei com as minhas coleções de super-heróis Marvel e DC. Simplesmente parei. Eu tinha várias coleções completas e parei com todas e passei a investir única e exclusivamente nos super-heróis brasileiros. Tanto que foi tema da minha graduação em artes plásticas pela FURG, e posteriormente foi isso em 1999, e depois, em 2012, também foi tema da minha especialização, também pela FURG, em artes visuais. Então, sempre estudando e fomentando os super-heróis brasileiros. Show, cara. Me diz uma coisa. Muito legal, né? Porque os super-heróis brasileiros, né? Eu lembro que quando eu fiz o Top Comics, a gente passou nas nossas mãos alguns, né? Eu lembro muito da Velta. Lembro. Velta. Tinha um outro que eu me esqueci. Mas eu lembro da Área Hostil tinha o Rui também, né? Então, eu lembro que eram coisas muito... tem coisas muito ricas, assim, dentro do nosso cenário, assim, que... infelizmente ainda existe esse preconceito besta, né, de que o nosso não pode ser feito. Na literatura, que é mais a nossa praia, né, Rodrigo, ainda tem isso um pouco. É difícil, cara. É difícil convencer o público, né? É difícil. Né, tirando os clássicos, não se tem muita coisa de autor novo, renomado. Agora, com as bolhas sociais, até tem aparecido bastante, assim. Mas até um tempo atrás, antes das bolhas digitais, né, era muito difícil a gente ficar sabendo de alguma coisa, né? Exato. Ô, Lobo, desculpa. Vou te fazer outra pergunta. O brilho, de onde surgiu o Penitente, meu velho? Como é que foi isso aí? Cara, então, velho, Penitente surgiu na minha vida em final de 2006, né, cara? Eu tava nos piores momentos da minha vida, assim, né? Tinha perdido o meu primeiro casamento em um mês. Depois, no outro mês, eu tinha perdido o meu trabalho. Então, eu perdi os pilares de sustentação da vida de um homem, né? Que é a família, no caso, o casamento e o trabalho. E eu fiquei muitos meses assim. Não tinha esposa, não tinha emprego. Comecei de novo, naquela época, a viver só de bicos, né? Então eu frequentava as agências de propaganda aqui da cidade. Eu não tinha internet, ou a internet ainda era... Não, eu tinha já internet. Mas eu gostava de... a DSL já naquela... E aí mas eu ia nas agências de propaganda, falava com o pessoal, precisar de alguma coisa, só me chamar, as ilustrações, enfim. Eu tinha peregrinado uma tarde inteira, isso no dia da criação do Penitente. Peregrinado de agência em agência, estava voltando para casa, era final de tarde, assim, noitinha, aquele mesclado, né, de noite dia e noite, era uma tardinha, estava escurecendo, e eu morava do lado da casa da minha mãe mora lá numa das ruas lá, perto lá do Campo de São Paulo,
E eu então estava voltando pela Rengels e entrando na Presidente Vargas, e quando eu pisei na calçada do cemitério ali, cara, eu comecei a ver um filme na minha frente. Literalmente, assim, sabe? Como se fosse aquelas telas de ficção científica que tu abre, assim, uma tela no ar, assim, na frente. Parecia que tinha acontecido isso comigo, cara. Eu comecei a ver um filme em que eu me vi numa situação como se eu estivesse fugindo de uma gangue, né? E eu vou mostrar, em vez de eu falar, eu vou mostrar para vocês, cara. Eu vi isso aqui, ó. Eu me vi fugindo de uma gangue, aí eu achei uma brecha no portão do cemitério e entrei. A gangue arromba o portão e entra atrás de mim. Obviamente, fico desesperado, com medo, né? Me escondo atrás de uma lápide, né? Era uma noite, prestes a chover. Aí, ó, de repente, um relâmpago revela que há uma pessoa ali atrás, né? No caso, era eu aqui escondido, né? Aí, essa figura diz que eu posso te salvar, mas há um preço a pagar. Porra, a gangue queria me matar, disse, tá, faço qualquer coisa, depois eu me entendo para ver qual é o preço. E aí, cara, ele diz, mas quem tu é? E essa figura diz assim, sou apenas um penitente. E aí o relâmpago me revela a silhueta de um homem com calça militar, calça preta militar, coturnos, sem camisa, um cinturão tático e um lenço vermelho cobrindo o rosto, e esse lenço tinha uma cruz preta. Cara, tu viu tudo isso e não fosse depois no pastor, cara? Não, então, tipo, meu Deus, vi cara. tudo isso, cara, e pelo contrário, cara, quando ele me disse sou apenas um penitente, eu acordei daquele sonho, né? Daquele sonho acordado, despertei daquilo, eu acelerei o passo, muito empolgado, tremendo, eu estava literalmente tremendo de empolgação. Cheguei em casa e comecei. A primeira coisa que eu fiz foi desenhar aquela figura que eu tinha visto e comecei a escrever sobre o personagem. E o louco, cara, é que parecia assim, sabe Chico Xavier quando psicografava? Tô ligado. Cara, parecia que eu estava passando por aquilo. Porque quanto mais eu escrevia, porque eu não esperei nem ligar o computador, meu computador na época demorava para se ligar, ficava de tela. Então eu disse, não vou nem esperar. Eu comecei a anotar no papel, e quanto mais eu anotava, eu fazia ilustrações ali e tal, papel, mais informação não parava de chegar. Resultado, naquele dia, nasceu o Penitente, nasceu a cidade de Nova Virtude, nasceu o super-herói oficial de Nova Virtude, que é um herói tecnológico chamado Próspero, nasceu uma professorinha cega que chama Mariá, né, que mora dentro de uma igreja, porque ela era uma órfã que foi adotada por um padre da igreja de Nossa Senhora da Penitência. O padre morreu, tudo veio. Olha, aí os fiéis abandonaram a igreja, hoje ela se encontra em péssimo estado de conservação, tem algumas partes que estão caindo no telhado, mas essa professorinha ainda mora lá. Cara, veio muita informação. Eu fiquei louco com aquilo tudo, né, cara? E comecei a organizar. Aí, na época, eu descobri, então, conforme eu ia anotando, eu descobri que aquele cara que se apresentou para mim no cemitério ali, né, eu descobri que... Porque, resultado, eu escrevi todo um roteiro da primeira história, que é justamente o roteiro da primeira edição. Essa eu tenho. A única diferença é que eu não pedi... Claro que na hora que eu escrevi o roteiro, eu não botei eu na situação, né? Eu botei um jovem qualquer, né? Não ia botar eu. Então eu pedi para o roteirista desenhar um jovem fugindo de uma gangue, né? Mas aí, cara, então esse sonho acordado virou o roteiro da primeira história da primeira edição, né? Depois eu comecei, então, mas depois de anotar e escrever tudo, eu peguei, na época, o que estava fervilhando eram os fotologs, e eu participava do Fotolog Terra, e eu botei algumas chamadas, e quando eu botei a imagem do penitente lá, a galera pirou. Bah, que baita personagem, Lobo, um ótimo personagem, não sei o quê. Até que um desenhista chegou e disse assim, Lobo, se tu escrever, eu desenho. Porque o que acontece, gente? O meu traço é cartunesco, né? Eu sou chargista, então meu traço não se adapta ao penitente, que exige um traço
mais tradicional dos cômics, né? Que é algo Sim. mais assim e tal. Uhum. Né? Então, serviu para eu desenhar as características, a imagem dele serviu ali, porcamente ali, caprichei o máximo que pude, mas para fazer uma história sequencial, né? Que história em quadrinho é arte sequencial, eu não daria conta. E o desenhista chamado Nel Angeiras disse, Lobo, se tu escrever, eu desenho. Eu disse, já é, porque o roteiro já tem, da número 1 já tem. Resultado, passamos todo o ano de 2007 escrevendo vários roteiros e ele desenhando algumas histórias. E em janeiro de 2008, na Feira do Livro da FURG, lancei a edição número 1 do Penitente, janeiro de 2008. Eu havia planejado 10 edições, só que o que acontece? Essa edição é muito fininha, ela tem apenas 20 páginas, é bem molezinha, ó. Foi impressa em papel jornal, por opção minha, para dar uma cara de clássico, assim, uma revista antiga. Mas eu havia planejado 10 edições e lancei apenas 3. Por quê? Depois que eu lancei a terceira edição, eu vi que, cara, não é. Hoje em dia o pessoal não quer mais revistinha fininha, o pessoal quer álbum, né? A galera estava começando a chegar essa história das graphic novel, né? Estavam lançando e se dando muito bem. Bruna, dá licença aqui, gurizada. Depois tu vê aqui a comida das cachorras, que eu acho que estava começando a queimar ali. Aí, bom, voltando. Então estava começando aquele esquema das graphic novel, né? E eu percebi que, cara, não ia dar certo. Então eu parei, ficou mais de uma década com o Penitente parado, até que eu resolvi retomar. Só que o que acontece? Para o Penitente voltar a ser comentado, eu lancei um outro título do Penitente, chamado Penitente Encontra, que se o Penitente tinha formato americano, essa já era em formatinho, né? E a diferença de Penitente para Penitente Encontra, que essa aqui era justamente proporcionar um encontro do Penitente com personagens de outros autores brasileiros. E assim saíram, e esse título continua sendo publicado, é um título que o pessoal gosta muito, eu também acho legal. Então, na edição número 1 foi o Penitente com a Nova, que é uma personagem do Emir Ribeiro. Depois lancei Penitente Encontra a Penitência, ela é mais antiga que o Penitente, ela tem uma pegada bem parecida, eu não conhecia ela, ela é do Marcos Franco, ela é um fantasma, uma freira fantasma que se materializa. Né? Depois, nessa mesma edição, Penitente Lagarto Negro. Na terceira, Penitente e Escorpião de Prata, que é um personagem criado por Eloírio Pacheco, um vigilante que usa um chicote elétrico. Depois, na quarta edição, o Penitente se encontrou com o Grimório, que é um necromante. Massa. E casa com a ideia do Penitente, né? Por ele ser um morto-vivo, né? Então, casa, né, cara? Aí na edição 5, cara, houve uma sacanagem ali, ó. Por exemplo, o logotipo do Penitente está riscado e em cima está colado o logotipo do Pit Boy, que é um outro personagem lá do meu universo, e ele se encontrando com o Notívago. Então aqui são 2 vigilantes urbanos periféricos, né? O Pit Boy é meu e esse vermelhinho aqui, o Notívago, é do Sandro Marcelo. Promovemos esse encontro entre eles. Depois, na edição 6, o Penitente se encontrou com um lobo. O nome desse personagem é Lobo, só que tem acento no O ali, ó, Lobo. E se passa num futuro pós-apocalíptico, num Brasil totalmente diferente do que a gente tem. Na edição 7, o Penitente se encontrou com o policial Chico Leão, criado pelo Adriano Sapão. E na edição 8, o segundo encontro entre o Penitente e o Grimório, porque a química deles funcionou muito bem. Sim. E agora, cara, eu tô com a edição 9 já toda desenhada, só falta fazer o letreiramento e lançar, né, cara? Mas está tudo parado por causa que eu estou, nesse momento, em campanha de financiamento coletivo para o álbum do Penitente. Porque, lembre-se, né? Eu disse que eu planejei 10 edições e lancei apenas 3. Então, agora, eu resolvi republicar essas 3 edições somadas às 7 que permaneceram inéditas. Então, esse álbum do Penitente vai ter mais de 160 páginas, se for financiado, né? Porque para
eu estou lá pelo Catarse por uma modalidade tudo ou nada. Ou seja, esse álbum só existirá se bater a meta de 100%. O pessoal que chegar lá, né, que é www.catarse.me/penitente, o pessoal vai ver. Vamos botar aqui na descrição, pode. Beleza, o pessoal vai ver que, poxa, que alto, né? O Lobo está pedindo R$19.800. Parece, o Lobo quer enriquecer com isso. Não, não quero. Só para imprimir o álbum, eu vou ter que pagar R$17.370. Depois eu ainda tenho que mandar fazer todos as recompensas, né, os brindes que estão sendo oferecidos lá pela campanha, e mais ter o dinheiro para enviar por correio, que eu espero que até lá, né, o álbum está prometido para dezembro desse ano, espero que até lá não tenha saído ainda a privatização, espero que já tenha sido, inclusive, adotada essa ideia, né? Porque se privatizar vai ser mais um problema a ser enfrentado, porque não sei como é que vai. Hoje eu conto com registro módico para enviar, né? Porque tem registro e é mais barato, né? Porque se manda por carta simples, simplesmente não chega. Já é assim, já perdi muito material, né? Então, caras, aí esse tem sido nos últimos dias, né, meses, né, que a campanha no penitente, a campanha no Catarse dura 60 dias, e faltam 14 para acabar a minha, né, a do penitente. Nesse momento já estamos em 65% da meta, parabéns, mais 14 dias para chegar no 100% e acontecer o álbum. Se chegar lá no último dia e bater 99,5, chegou a 11, vai até dia 14 de agosto, 23 horas e 59 minutos. Se chegar nesse tempo com 99,5, a campanha para, o álbum não acontece e o dinheiro volta sem desconto nenhum para todos os apoiadores. Então, por exemplo, lá na campanha do Catarse tem apoio de R$20 a 250, R$300. Tá? Vamos supor que um cara botou de R$300, que é um anúncio na revista do penitente. Se não acontecer o álbum, ele recebe de volta os R$300 sem nenhum desconto. Sim. Então, apoiar lá pelo Catarse é uma segurança total, porque o risco que se corre é bater a meta. Bom, aí realmente vai ser descontado os 300, mas tu vai receber a revista, tu vai receber os brindes, tu vai receber todas as recompensas ali daquele valor. A recompensa de R$20, que é a inicial, não dá direito a um álbum, dá apenas o teu nome na revista, tu imortaliza no álbum, melhor dizendo, tu imortaliza o teu nome no álbum ali, na página de agradecimentos, mas a partir de R$40 já está levando o álbum. Qual é a grande vantagem que eu pensei também? Lá na minha campanha do Catarse, o que acontece? Eu sou um colaborador do Catarse, né? Mas a maioria das vezes, quando tu vai colaborar com uma campanha, tu vê ali, R$40, cabe no meu bolso, dá para o Catarse dá inclusive para financiar em 6 vezes, mas beleza, R$40 cabe aqui no meu bolso. Quando eu clico, geralmente aparece assim, agora selecione o frete. Aí é R$40 mais 10 ou R$15 do frete. Eu não estou cobrando frete. Então, os valores lá, que o pessoal vê lá na minha campanha, é o valor que eles vão pagar. Então, R$40 já está levando o álbum para casa. Vamos supor que o álbum seja bem sucedido, alcance a meta, vai ser impresso, vou mandar fazer uma tiragem de 1.000 edições, né? 1.000 exemplares. E aí o cara, não apoiei no Catarse, mas vou comprar agora. Vai comprar agora, beleza, vai receber, mas ele vai pagar no mínimo R$40 ou R$45 mais o frete para ser enviado via correio, caso não seja da nossa cidade. Se for da nossa cidade, pode comprar em algum ponto de venda aqui. Mas o pessoal que está aí nos vendo pela internet vai acabar perdendo dinheiro. Então, o momento para comprar é agora, enquanto a campanha está rolando, vai pagar muito baratinho. A entrega do álbum está prevista para dezembro de 2021. Ou seja, um presentão de Natal que a pessoa vai se dar caso apoie o penitente.
Com Top, certeza, cara. né? Total. E hoje em dia também 40 conto, né? Tudo bem, é dinheiro, mas, né, não vai no supermercado com 40 conto, não leva nada, Não. E né? vamos falar, não vamos nem falar em questão de comida, que é muito mais essencial, mas vai comprar uma revista em quadrinho aí com mais de 160 páginas. Cara, não Não paga rola. menos do que 50, Livro, 60 cara, pila. livro eu trouxe muito caro, não rola. Aí tu mesmo aí, ó, que tá querendo comprar aquele livro que tu não vai ler, apoia o cara aí, meu. Porra, Exato. qual é que é? Em vez de entrar na livraria lá, né? Eu vou passear aqui, vou comprar qualquer coisa, vou dar um suporte pro cara Vou aqui. dar um suporte aí, meu. Então, Não, sem contar que porque... assim, ó, desculpa, quando a gente usa a Não, palavra vai. suporte, me dá um sentimento ruim, eu vou, tipo, cara, o trabalho do cara é de relevância, o trabalho é importante, é um super-herói nacional, não é suporte, tu tá fazendo investimento num trabalho relevante que vai ficar pra história, é um herói nacional, né? O cara tem que tirar um pouco, desculpa, isso é uma censura pra mim mesmo, tem que tirar essa coisa do suporte. Cara, o trabalho do cara é espetacular, tu vai comprar e vai curtir pra caramba, né? Acho que é por aí, o espírito é por aí, né? Rodrigo, e tem outra coisa, né? O pessoal não vai estar comprando o trabalho do Lorde Lobo apenas. O pessoal vai estar comprando o Sim. trabalho de diversos artistas nacionais. E aí, se tem um manezinho aí que esteja nos ouvindo, ainda com aquele pensamento, nos ouvindo e nos vendo ainda com aquele pensamento, super-herói brasileiro não dá certo, eu vou dizer para essa pessoa que, nesse momento, colaborando, além de todos os artistas que colaboraram com a produção das HQs, nesse momento, colaborando com a campanha do Penitente, eu tenho Daniel HDR, que publica na Marvel e na DC, eu tenho Danilo Beirute, que publica na Marvel e na DC e que revolucionou o Astronauta do Maurício de Souza. Quem viu as graphic novels do Astronauta sabe quem é Danilo Beirute. E, cara, quem está fazendo a capa é ninguém menos do que Joey Prado. Joey Prado é um dos brasileiros que mais trabalha para a Marvel e para a DC. Ele é dono da Chiaro Escuro, que é uma agência de talentos que trabalha para as grandes editoras norte-americanas. Esses caras me procuraram e ofereceram suas colaborações. Aí o Manezinho diz que não, o Penitente não dá certo porque é um super-herói brasileiro. Aí os caras que trabalham para as grandes editoras vieram oferecer colaboração porque estão acreditando no personagem. Em quem eu vou dar mais valor? Para quem, sabe? Não, tá louco, tá louco. Olha o estofo que tá o trabalho, né? Sim. Porra. Sinceramente, cara, eu sou um cara muito sortudo. Cara. Eu não sabia disso tudo aí. Fiquei surpreso. Viu? Não, cara, por isso que eu convido a todos e todas, e enfim, todas, como quiserem chamar, todo mundo que está nos vendo agora, dá uma chegadinha lá na campanha do Penitente no Catarse, pelo menos para dar uma olhada, para me dizer depois se a campanha está bem feita ou não. Não precisa nem, não estou dizendo nem que vá, não estou pedindo para ir lá para colaborar, só vai colaborar se gostar da campanha. E eu duvido que não goste, porque, assim, ó, tá, claro, a campanha precisa. A minha campanha no Penitente é para maior de idade, tá? Porque o meu personagem é um personagem violento. É violência gratuita? Não. O contexto dele é assim: ele é um zumbi, vale dizer isso, que ele é um zumbi, um morto-vivo, né? E as cenas são bem violentas, porque, por exemplo, olha o que ele fez com um satanista aqui, ó. Isso é a maneira que ele lida, ali, né? Coisa linda. A maneira que ele lida com os problemas. Porque o que acontece? Eu me esqueci de dizer isso. O Penitente, a concepção dele foi a seguinte, ó. Ele, aos 3 anos de idade, fazia parte de uma família muito pobre e ele já tinha 3 anos de idade e não havia sido registrado. Um dia, para um carro preto, luxuoso, né, na frente da casa, do barraco deles, a família toda sai para ver o que é. Uns homens de terno e tal, perguntam, as crianças são registradas? O pai diz, não, o menino aqui ainda não é registrado, não deu tempo ainda, a gente está sem recursos. Pois bem, então nós viemos fazer isso, nós viemos registrar o menino. Eles pegam o menino, nesse momento o segundo homem, fora o motorista que estava no carro, né, o segundo homem puxa uma arma, atira, mata toda a família deles, botam eles para dentro do barraco e tacam fogo no barraco e leva essa criança embora. A partir dali, a criança começou a ser treinada para ser um assassino profissional.
Ele cresceu aos 13 anos de idade, ele começou a matar, né? Então, mas ali ele aprendeu vários idiomas, várias modalidades de luta. Ele era perito em armas brancas, armas de fogo, explosivos e disfarce, além de falar 5 idiomas. E ele não tinha problema, ele era um assassino muito frio, né? Um assassino extremamente frio. E ele não se importava, vamos supor, vocês dois aí são concorrentes, empresários extremamente concorrentes, e aí o Pedro vai ligar lá para a agência Valhalla, que é a agência onde ele trabalhava. Valhalla é empreendimento, existe muitas empresas de fachadas, né? Inclusive tem Universidade Valhalla, farmácias Valhalla, enfim, o que vocês quiserem, mas para esconder o verdadeiro ramo, que era assassinato sob encomenda. E aí um dia o Pedro descobre que o Rodrigo vai se encontrar com um outro grande empresário lá dos Estados Unidos para efetuar uma grande compra, e aí vai ultrapassar as empresas do Pedro. Pois bem, ele liga lá para Valhalla Empreendimentos e encomenda. E aí os caras, como o senhor quer que faça isso? Pouco me importa. Pois bem, o cara, o agente, que hoje é conhecido como penitente, ele não tinha problema nenhum em colocar uma bomba num avião lotado para abater o seu alvo. Então, para matar o Rodrigo, ele matava centenas de outras pessoas que estivessem nesse avião. E assim vinha sendo. Né? Aqui dizendo que sua chamada terminará em 5 minutos. Isso, nós temos... o Mitch, ele deixa só 1 hora, né? Ah, sim. Bom, enfim, cara, aí ele morre, o personagem, o cara morre, aparece, ele ficou 3 dias apodrecendo, só que ele tinha muito química no corpo dele, por isso que mesmo ele demorou muito para apodrecer, houve apenas um ressecamento do seu corpo, e aparece um cara dizendo ser Deus e propondo para ele um pacto de penitência, onde ele deveria voltar ao mundo dos homens, ainda que em seu corpo morto, e pagar uma equação de penitência, onde ele deveria salvar 70 vezes 7 vezes N. N representando esses números de inocentes que ele matou. E assim, quando ele aceitou, ele voltou na forma desse zumbi justiceiro. Muito top, cara, muito top. Então, olha só, Lobo, viu uma notícia na Isto É, cara. Fenômeno da HQ na web. O penitente mobiliza fãs a caminho dos cinemas. O que tá rolando, cara? Dá uma luz para nós aí. Pois é, cara. Então, isso aí acabou saindo em várias revistas e jornais, né? O que aconteceu, cara? Era final de 2019. Era meados de 2020, quando eu estava vindo do centro para o meu bairro onde eu moro, né? Eu moro aqui perto do cassino, bairro Bolacha. Sempre a caminho. E lá na volta lá perto do Atacadão, na verdade, estava bem perto do Atacadão, estava chegando ali no Atacadão, toca o meu telefone. Eu normalmente não atendo o telefone quando toca e eu estou dirigindo, mas aquele dia, não sei porquê, resolvi entrar ali no posto e parei na frente dos Correios, da agência do Correio que tem ali na estrada, e atendi a ligação. Era alguém se dizendo um produtor de vídeos, né, que já havia trabalhado, o cara se apresentou, disse que já havia trabalhado na Rede Globo, que já me citou vários produtos audiovisuais que ele já havia feito, né, já tinha trabalhado em filmes, em séries e tal. Eu pensei que era trote, cara. E aí, cara, principalmente porque quando ele disse assim, e eu estou interessado no penitente. Velho, é trote, cara. Eu disse, cara, que bom, cara, sabe? Mas tipo, não estava levando fé. Eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, eu estou na estrada, tu me dá um tempo de eu chegar em casa, dar uma descansada, amanhã a gente volta a falar sobre isso. Cara, dispensei o maluco assim. Mas já havia notado o nome dele. Eu cheguei em casa e, óbvio, corri para o Google para ver quem era esse cara e realmente o louco existia. Cara, quando eu vi que ele existia, que era real, o produtor, puta, velho, que merda que eu fiz, né? Dispensei. Vou ter que fazer uma chamada interestadual. Vou ter que ligar pro cara. Dispensei o produtor, cara. Mas, e aí, cara, porra, eu fiquei xarope. Disse, cara, não sei o que eu vou fazer. Mas, para minha surpresa, ele voltou a me ligar. E a gente continuou conversando e tal, papapá. Mas, cara, eu sou muito desconfiado. E aí, o que aconteceu? Eu levei virou o ano de 2020 e só agora, no início de 2021, que eu acabei, de fato... Só porque deixa eu pegar o bico aqui do guri. Tá bom.
Tranquilo. Pode mostrar ele aí, sem problema. O herdeiro, o lobinho. Esse aqui é o herdeiro do penitente. Caetano, olha lá os meninos, dá oi pra ele. Ei, Caetano. Ei, lobinho. Momento fofura. Enfim, aí, cara, só era agora, já era fevereiro, março, que eu resolvi assinar o tal contrato, né? Porque num primeiro momento ele me mandou uns contratos que eu não gostei, mandei de volta, disse que não assinaria aquilo, porque no primeiro contrato ele estava negociando o Sacroverso. O Sacroverso é o universo gráfico do penitente, né? Eu disse, cara, não, nem a pau, velho, que se eu fechar Sacroverso contigo, eu vou estar não só liberando todos os personagens que já estão lá, quanto os que eu ainda estou por botar, por apresentar para o público. Então eu disse, não, assim não, cara, eu faço por personagem. Resultado, ele escolheu 3 personagens do Sacroverso, né, do universo gráfico do Penitente, que foi o Penitente, o outro que ele escolheu foi o Pit Boy, que é esse aqui, né? Esse aqui, o Pit Boy, que é um super-herói urbano, periférico, né? Ele mora numa favela, e os filhos deles foram mortos por uma gangue de pit boys, né? Ou seja, playboys, lutadores, né? Os meninos apanharam até a morte desses 5 caras, e ele resolveu dar o troco, né? Então ele passou a treinar artes marciais também, e aí quando ele já sentiu preparado, depois de alguns anos, se sentiu preparado o suficiente, ele simplesmente resolveu proteger a sua identidade colocando uma máscara qualquer, que ele foi numa loja de carnaval, comprou, e por acaso comprou uma com a cara de um pitbull. E foi lá e pegou e fez a justiça à maneira dele, né? Já que a justiça tradicional inocentou os playboys, né? Que mataram os filhos dele, né? Deram penas extremamente brandas, e ele resolveu então fazer a sua maneira a justiça com seus punhos. As pessoas que viram aquela cena dele batendo nos 5 rapazes ricos, né, começaram a chamar ele de Pit Boy por causa da máscara de Pitbull. Então esse é um personagem. E o terceiro penitente, o Pitbull, o Pit Boy, e a Lady Lâmina. Lady Lâmina é um personagem do universo do penitente que fazia parte, trabalhava em um circo, era o atirador de facas do circo, né? Que quando o circo faliu, ele acabou caindo na noite, né, bebendo, e aí arrumou trabalho, acabou se prostituindo, né, e um dia ele criou lá um personagem, né, de uma drag queen. Ele passou a fazer shows de drag queen, e numa certa noite uns arruaceiros resolveram tocar o terror e acabaram matando alguém, e ele usou de suas habilidades com as lâminas para impedir algo pior, né? E aí, como ele estava totalmente montado, né, no seu personagem, acabaram chamando ele de Lady Lâmina. Então, assim nasceu o seu alter ego heróico, por acaso, né? Então, a Lady Lâmina, na verdade, é Manuel, um artista de circo falido, que ganhou. Então, só que aí uma agência governamental está interessada em recrutar o talento desse personagem. Então, foram esses 3 personagens, né, que eu fechei com esse produtor. Então, hoje em dia, o que existe, Rodrigo e Pedro? O que existe hoje em dia é nada mais do que um contrato assinado, né? Claro que os caras falam, vai ter filme do Penitente. Não sei. O que eu sei é que tem um contrato onde eu libero esses meus 3 personagens para serem explorados em audiovisual pela Loop Produções, que está criando agora a Excelsior Filmes, porque eles usaram o Penitente como isca para atrair todos os outros quadrinistas brasileiros. Então agora ele está fechando contrato com um monte de quadrinistas. Que legal, cara. Ele já tem um staff de personagens de super-heróis brasileiros, porque o que está acontecendo nesse momento, guris? As grandes produtoras lá de cima, né? Quando eu falo grande, falo ao nível da Warner Bros. Enfim, estão olhando aqui para o Brasil, estão percebendo que nós já temos super-heróis aqui no Brasil com grande potencial e, obviamente, muito mais barato do que se eles quisessem fazer um filme
com os personagens da Marvel e da DC. Para nós é maravilhoso, né? Porra, tá louco? E aí, então, eles estão olhando. Só que, nesse momento, o que existe é isso. Um contrato assinado que libera. Não está tendo ainda, não teve ainda nenhuma reunião de roteiro, né? Eu fui convidado para participar das reuniões de roteiro, mas para aprender, porque eu não manjo nada de roteiro para cinema, é bem diferente do roteiro de quadrinhos, mas eu vou ser um consultor do filme. Eu não tenho poder de veto nenhum sobre o filme. O único cuidado que eu tomei em relação ao contrato é que o contrato diz que eles não podem deturpar o personagem. Ou seja, o penitente vai continuar sendo um zumbi, eles não podem daqui a pouco botar um homem que não esteja morto para ser o penitente. Ele é um zumbi. Se eles caracterizarem um penitente de qualquer outra forma que não a que conhecemos, é quebra de contrato. Aí o personagem volta a ser meu no audiovisual. Volta a ser meu, não. Volta a poder ser explorado por mim no audiovisual. Porque nesse momento, de 5 a 8 anos, porque é 5 anos podendo renovar por mais 3 ou mais 2, não me lembro agora, em termos de audiovisual, o penitente está com a Loop Produções, não está comigo. Eu continuo sendo o tutor geral, né, o criador e o tutor geral do penitente em termos gráficos. Mas se alguém me procurar, Lobo, quero fazer um filme do penitente, eu digo, beleza, fala com a Loop Produções. Não é comigo. Então, o que eu sei hoje, que não teve ainda reunião de roteiro, não teve escolha de elenco por causa da pandemia, está tudo parado, o próprio produtor ele tem problemas, comorbidades, né? Então ele está se cuidando muito, não está indo para a rua, então está tudo um tanto parado. Um filme, com tudo andando tranquilamente, leva de 3 a 4 anos. Sim. Com a pandemia pode prejudicar. Então, se acontecer um filme do penitente, pode levar de 4, 5 a 6 anos ainda para acontecer. Infelizmente, é esse o cenário que nós temos por estarmos vivendo uma época pandêmica, né? Mas tá aí. O que eu sei também, posso trazer já essa informação para vocês, que uma dessas grandes produtoras lá de Hollywood, né, estão muito interessados. Pode ser que antes mesmo do penitente saia algo da Lei de Lâmina. Eles estão justamente por causa da questão da diversidade, da representatividade, né? Por ser um fato de ser uma drag queen, né? Uma mulher trans, eles estão encarando, mas não é uma mulher trans, é um drag queen mesmo do personagem. Top. Que show, cara. Legal, né, cara? Grandes notícias. Porque eu não sabia que era pra tanto assim, mas na verdade, Lobo, apesar da demora, é super animador, né? Pelo menos pra mim. Porque agora eu vou abrir meu coração, né? Eu sempre pensei em escrever quadrinhos, né, cara? Mas nunca cheguei a fazer nada. E tipo, pô, vê as coisas. Tô cheio de personagem lá precisando de roteirista. Olha aí. Aí, Pedro. Velho, entrem lá no site do Penitente, que é lordlobo.com.br/penitente. E aí vai ali, clica em personagem. Vai te abrir um álbum de figurinhas, cara. Vai te abrir um álbum de figurinhas. E eu tenho modéstia à parte, tem personagens ali com muito potencial, cara. Eu tinha criado uma equipe chamada Nova Guarda Nacional, mas aí eu ia fazer com o Ed Alimena, conhece? Quem? Eduardo Alimena, é um desenhista aqui da cidade que está começando e a gente não conseguiu tocar ainda. Não conheço esse, legal, cara. Cara, mas não conseguimos. Aí a gente vê essas coisas acontecendo e fica animado, né, cara? Tipo, pô, que legal. Claro, cara. Claro, eu dou maior apoio, velho. Eu apoio toda e qualquer iniciativa de super-herói brasileiro, cara. Não é à toa que eu criei o canal Grandes Heróis BR, né, cara? Meu canal no YouTube que só fala de super-herói brasileiro. Eu não falo lá no meu canal, eu nem cito. Aqui na entrevista eu já citei a palavra Marvel, já citei a sigla DC. Lá no meu canal eu não faço nem isso. Eu só me refiro a elas como as grandes editoras norte-americanas. Lá no meu canal eu nem cito. Aliás, um fato curioso é que quando eu criei o meu canal, ele nasceu de forma espontânea, chamava Lorde Lobo Studio, e eu comecei a ler os gibis de super-herói e disse, vamos falar hoje de super-herói brasileiro diretamente do Lorde Lobo Studio. Era essa a chamada, né? Só que o canal foi crescendo. Eu comecei com 4 pessoas inscritas no meu canal. Quando eu vi, já estava 100, 200. Quando ele começou a chegar em 600 pessoas, em 500 pessoas, disse, opa,
tem algo acontecendo aí. Sim. Tem público interessado em ver eu falando de super-herói brasileiro. E aí comecei a fazer mais vídeo, mais vídeo. Resultado, quando chegou em 1000 inscritos, cara, o meu canal se transformou, deixou de ser Lorde Lobo Studio e ganhou um nome próprio, virou Grandes Heróis BR. Top, cara. Só que aí, cara, lá no início, as pessoas, quando eu disse que eu só falaria de super-herói brasileiro, algumas pessoas vieram para mim e disseram: Lobo, não faz isso, não vai dar certo. Se tu quiser ter inscritos e curtidas, tens que falar também das grandes editoras norte-americanas, tens que falar da Marvel, tens que falar da DC, os super-heróis deles são muito legais, fala dos filmes. E a minha resposta foi: não, eu só vou falar de super-herói brasileiro. Aí me sentenciaram que eu teria no máximo 500 inscritos no meu canal e que, se isso acontecesse, eu deveria dar graças aos céus. Bom, quando isso aconteceu, eu dei graças aos céus, mas em seguida passou para 600, passou para... Resultado, hoje eu tenho 1.500, na verdade, eu tenho 1.600 a mais daquele limite de 500 que haviam me dado. Estou com 2.142 nesse momento, estou com 2.142 inscritos. Ah, Lobo, é muito pequenininho. O Ei Nerd tem mais de 1 milhão de inscritos. Tá, mas o Ei Nerd fala justamente da Marvel e da DC. Eu não. Para ser um canal que só fala de super-herói brasileiro, é um feito e tanto. Tanto que, se a gente pesquisar, a gurizada está lá. Alguns que começaram da minha época, até antes, ou depois de mim, inspirados no meu canal, tem lá, estão 500 inscritos, 600 inscritos e tal. Tem gente com 300, 400 inscritos. E o canal Grandes Heróis BR se tornou um referencial de super-heróis no Brasil. Já tenho outra coisa que dizia, eu não teria o que falar. Pois bem, eu já publiquei mais de 150 vídeos, eu estou com uma pilha enorme de gibis nacionais, de super-heróis nacionais para ler, e não estou dando conta de tanta coisa. Agora, eu pretendo ampliar o canal, eu quero, mas aí não eu a falar, eu quero ter alguém para falar das webcomics de super-herói brasileiro, que também é uma coisa, porque eu só falo do material impresso, que é um outro detalhe, né? Eu não falo de personagem de super-herói criado, porque seria muito fácil. O Pedro lá me chama, nossa, acontece isso toda hora. Lobo, eu criei um super-herói, fala do meu super-herói no teu canal. Eu falo, cadê a revista dele? Ah, não tem ainda. Beleza, nenhuma porta vai ficar fechada, mas quando tu lançar a revista, a gente fala. Porque, justamente por causa disso, né, cara? Eu precisava ter uma espécie de freio, porque senão não ia ter sossego nunca, né? Então eu só falo de super-herói publicado. Sim. E, gente, eu não estou mentindo para vocês. Se eu pegar lá, vocês vão ver. Estou com uma pilha assim. Acredito. De super-heróis nacionais para resenhar. Né? E não estou dando conta. Então agora o canal vai falar também de videogames baseado em super-herói brasileiro. Tudo isso está acontecendo, cara. Então, é muita coisa. Quem dizia que super-herói não existia no Brasil, quebrou a cara. Porque muitos dizem que o super-herói é uma coisa criada pelos norte-americanos, né? Eu fico até com pena de quem diz uma gafe dessas, porque, na verdade, como todo o berço da nossa civilização, começou na Grécia. Porque quando eles falavam lá dos semideuses, eles já estavam falando de homens com poderes especiais, né? Exatamente. Então, exatamente. Começou lá, velho. Começou lá. Os norte-americanos botaram ali, chamaram de super-herói e tal. Mas outra coisa que eu digo, gênero não tem dono. Pois se me disserem que o super-herói pertence aos Estados Unidos, o terror pertence a quem? O faroeste pertence a quem? O humor pertence a quem? O romance, para que país é? Não existe isso. A ficção científica é de que país? Né? O gênero narrativo é universal. Tanto que, volto a falar do faroeste, né? o gênero dos cowboys. Bom, podemos até dizer, sim, foi criado lá pelos norte-americanos, mas os melhores a fazerem histórias em quadrinhos, sabe quem são? Os italianos, por meio dos fumettes, né? Quem nunca leu Tex aí na vida, né? Então, gente, gênero pode ser explorado por qualquer país, por qualquer artista, por qualquer autor. E vale lembrar também que na Índia, né, houve uma revolução tremenda porque o país passou a investir na produção local de super-heróis. O resultado disso, assim como eles investiram em Bollywood, né, as produções de cinema deles lá, eles investiram também nas editoras indianas. E os super-heróis deles lá bombaram. Resultado, os personagens deles vendem muito mais do que os personagens da Marvel e da DC.
O que falta para nós é justamente isso aqui no Brasil. Eu não digo. Antigamente se falava em sistemas de cotas, e aí a maioria dos artistas foram contra e tal, né? Porque existia um projeto de lei com a cota de 50%, obrigando as editoras, tipo a Panini, né, publicar 50% do material deles. Mas eu também sou um pouco contra isso. No início até eu era a favor, mas hoje eu sou contra. Eu acho que o que deveria existir não uma imposição, mas sim um incentivo fiscal a quem publicasse quadrinho nacional. Então, um desconto no imposto de renda, por exemplo, né? De 10, se tu publica 10%, 10% de desconto, e assim vai indo, Claro que eu não digo, se tu chegasse, por exemplo, a 50% de publicação, tu ganharia 25% de desconto no teu imposto de renda. Isso seria muito legal, porque incentivaria. Mas nós não temos incentivo nenhum. O governo ampara a produção de fumo, que provoca câncer, mas não ampara o quadrinista brasileiro, porque aí a gente está, a Deus dará. Sorte que hoje estão surgindo editoras apostando na gente. Pô, Lobo, cara, entrevistão. Pedrão, tu tens mais alguma coisa, cara? Se a gente vai extrapolar o tempo... Não, eu até teria, mas acho que pode ser para um próximo papo, assim, né? Agora, exatamente. Mais para frente, dezembro aí. Tem aí as cria aí também, né? É um sábado à noite, a Nega Véia também, de repente, está pensando num programa, né? Então, eu só dia de pizza aqui em casa. Pô, maravilhoso, cara. Pizzazinho, vinhozinho. Essa programação. Então, eu queria, na verdade, agradecer, cara. Muito obrigado, Lobo, por nos atender nesse sábado à noite, né? Que a gente começou às 6, agora aqui no meu relógio já são 19h20. Então, muito obrigado mesmo, Lobo, e, tipo, tu é o segundo entrevistado do nosso canal, então a gente tá aí, a gente tem uma semana de vida, então, muito obrigado mesmo. Quem sabe um dia a gente consegue chegar nesse limite de 500, né? Cara, só vocês vão poder dizer isso, cara. Eu não acreditei em imposição nenhuma. Cara, tu tem um espírito muito forte, cara. Tu me parece acreditar muito no que tu faz. E acho que a partir de agora eu vou começar a pensar. Quando eu tiver uma ideia... Rodrigo, ele é muito fã de quadrinhos, ele é muito mais fã de super-heróis Quando eu tiver uma ideia, eu vou lembrar do Lobo. Cara, o Lobo vai lá e faz. Eu vou pelo menos lá tentar fazer, né, cara? Porque eu fico no derrotismo, né? Tipo, cara, não vou. Quer saber? Não vou. Cara, tu tem um espírito muito forte, cara. E eu achei muito brio, muita vontade, cara, em tudo que tu faz. Achei espetacular, cara. Cara, eu agradeço vocês aí, humildemente, eu agradeço vocês. O que eu posso dizer para vocês, assim, que nada me tira. Porque o que acontece? Cara, é muito louco. Eu brigo com os autores nacionais, eu brigo defendendo os super-heróis deles. Eu digo, cara, vocês parem de falar da Marvel. Esse dia eu briguei com os caras, porque eu vi uma entrevista deles, eles estavam falando da Marvel e da DC. Eu disse, porra, para com isso, fala do teu, não fala da Marvel. Enfim, briguei com os caras. Depois eu vi que, porra, velho, eu não posso impor nada para ninguém, né? Porque esse é um trabalho que eu me impus de defender os super-heróis nacionais, porque é meu. Mas o que eu posso alegar para vocês é o seguinte, cara, eu amo tanto os super-heróis brasileiros, se tornou tanto a minha briga, que, cara, não tem ruim, velho, não tem ruim. Eu estou passando por um momento muito ruim da minha vida, em termos profissionais, porque estou desempregado há 1 ano e meio, mas vai ver o meu canal, cara, tá bombando, não paro, velho, porque existe... justamente isso, sabe? Porque se eu não tivesse isso, na verdade, os super-heróis brasileiros estão me salvando. O Penitente e os demais super-heróis dos meus colegas estão me salvando. Porque se eu não tivesse isso, eu não teria um motivo, a não ser a minha família, obviamente, né? Estou falando de um motivo extra, né? Mas seria muito cansativo a rotina, o cotidiano. Mas, velho, eu sou mergulhado num universo de seres fantásticos, então não tem como não dar uma energia. Mas nunca... Só vocês podem impor os seus limites. Isso é verdade, cara. Aí, Pedro, agora é hora de expandir os limites. Não, que eu tava pensando agora, tu tava nessa tua fala, Lobo, eu lembro de quando o jovem Pedro, de 12 anos, lá em 2002, 2002, por aí, fez o Top Comics. Sim. E aí, quando o Lobo começou a falar de super-heróis brasileiros, né, e já defendendo com orgulho, assim, os heróis brasileiros. Paixão, orgulho. E agora os heróis brasileiros estão te dando esse apoio.
né, nesse momento difícil, estão aí te salvando também, né? Então, isso eu acho muito bacana, muito genial. Exatamente. Assim. E não se esqueçam, gente, vocês também podem dar uma grande força a um anti-herói brasileiro, o Penitente. Vai lá no Catarse, meu chamadinha final, vai lá no Catarse, www.catarse.me/penitente. Dá uma olhadinha, lê todo o projeto com carinho. Tem uma HQ... cara, eu me esqueci de dizer. Tem uma HQ lá no próprio projeto, uma HQ de 2 páginas que vai sair no álbum. Mas eu vou fazer mais por vocês e por todos que estão aí nos assistindo. Querem ler essa HQ aqui completa, essa revista, HQ não, essa revista, tem 2 histórias aqui. Entra lá no meu site, lorde, com E, tá? Não é em inglês, é lordelobo.com.br. Clica no banner do Penitente, arrasta para baixo e clica na capa. Vocês vão ler essa edição completa. Tá lá, completa no site. Se gostar, aí sim, vai lá e apoia o Penitente. Beleza. Acho que a gente e outra coisa, né? Vai, se tu é fã daquela síndrome de underground, né? Eu conheci primeiro, né? Quem sabe não tá saindo um filme do Penitente em breve. E aí, antes de todo mundo conhecer, tu foi lá e apoiou o Catarse do Lobo. Essa é a proposta. Essa é a proposta, Pedro. Eu quero que as pessoas conheçam o Penitente na sua mídia mãe, que são as histórias em quadrinhos. Porque muita gente vai conhecer no cinema e depois vai procurar os quadrinhos. Mas a oportunidade está agora. Conhece primeiro nos quadrinhos para até ver se a adaptação foi bem feita. Exato. E para poder dar o hate se quiser, ou então para lá pagar pau, passar pano para algum problema que teve. Enfim, vai lá. É isso aí. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Caso alguém tenha mais alguma consideração. Lobo, muito obrigado, cara. Eu que agradeço o espaço. A gente vai subir o vídeo agora, inclusive, agora rapidinho. E durante a semana a gente vai fazer uns cortes sobre os temas que tu abordou aqui. Vamos largar o canal lá e vamos continuar junto. Agora, mais pra frente, quando brilhar o negócio do Catarse, a gente faz outra entrevista também. Quando tiver material novo, tu olha, cara, vai ser tal coisa, a gente vem aqui, fala. Estamos sempre abertos aí, cara. Eu só gostaria de fazer um último pedido aí para quem está nos assistindo. Se por acaso vocês tiveram o saco de acompanhar até o último minuto aqui a nossa entrevista, tenho agora um último pedido. Na verdade, 2. Além de se inscreverem lá no canal Grandes Heróis BR, vamos fazer o parafuso voador voar mais alto, tá, gente? Vamos se inscrever, vamos acompanhar esses caras, vamos comentar os vídeos, porque, gente, vocês não têm ideia. Cada comentário, cada curtida, cada descurtida, porque às vezes tem isso, né? Os haters vão lá e botam descurtida. O YouTube não quer saber se é curtida ou descurtida. O YouTube encara como reação. Cada reação vale ponto para botar mais lá no hype o canal. Então, gente, vamos reagir aqui a todas as postagens do parafuso voador. Vamos fazer isso voar mais alto. Podem contar comigo sempre, gurizada, tá? Depois a gente vai botar lá o canal de vocês lá como canal indicado lá pelo Grandes Heróis BR também. Vamos continuar aí na batalha. Que honra. Muito obrigado, Lobo. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Então, gente, vocês ouviram, o canal do cara é muito maior que o nosso. Então, influencer aqui. Lembra que eu falei com quantos eu comecei? 4 inscritos no canal, cara. 4 inscritos no canal. Então, vambora. E agora são 2.600, né? Então, gente, muito obrigado aí. Não sei se o Rodrigo tem mais alguma coisa para falar. Não, para mim tá tranquilo. Então, gente, muito obrigado. Na verdade tem, né, cara? Mas não tem tempo. Não tem. Vem de novo, é só chamar. Vem de novo. Próximo, eu grito ali pro Lobo e a gente dá ali de novo aí, mais uma entrevista. Então, gente, muito obrigado por terem vindo até aqui. Comente, curte, compartilha, nos xinga se quiser. Não gosta do Lobo, xinga ele aí. Beijo, abraço. Não xinga, não. Tudo é engajamento, então vamos lá, né? Beijo, abraço. E até a próxima, pessoal. Assim vai o parafuso voador. Valeu!